Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Muita gente com frio aí, irmão, ele não está com frio, né? Então, quem está com frio aí, chega bem pertinho do irmão, assim, ó, daí você aquece, né? E ele te aquece. Tá? Muito bom estarmos na presença do Senhor, adorando. Olha para trás, veja quem chegou depois de você, cumprimenta, deseja um bom dia na paz do Senhor Jesus. Nossa lição hoje é a lição de número 9 da nossa revista. Bênçãos restauradoras mediante o perdão. A lição do pastor Roberto de Castro. E nesta manhã nós vamos estar vendo quais são essas bênçãos restauradoras. A gente ouve muito aí falar sobre perdão e até terapeutas, os médicos estão reconhecendo que mediante o perdão há benefícios. E às vezes as pessoas procuram um psicólogo, um médico, e ele começa a avaliar e vai descobrindo. E às vezes lá, no fundo, a raiz da doença não é uma coisa física, mas muitas vezes emocional e espiritual. Porque não liberou o perdão ou não recebeu o perdão e continua sentindo culpa, por aquilo que fez, que praticou, e isso causa males até na nossa saúde física. Então hoje nós vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina sobre essas bênçãos restauradoras mediante o perdão. Os nossos textos inspirativos, eles estão no livro dos Salmos, Salmo 51, do verso 7 ao 13, e no Salmo 32, verso 1 e 2. Como nós fazemos sempre, um irmão, uma irmã lendo, esses textos estão impressos na revista, aí na página 54 e 55. Se você não tem a revista, você pode abrir sua Bíblia e participar da leitura também. Começando no Salmo 51, verso 7, uma irmã leia bem alto, para que todos possam ouvir e entender. Logo após um irmão. Uma irmã pode começar no verso 7 do Salmo 51. Salmo 32, verso 1, irmão. Verso 2, uma irmã. Amém. O nosso texto áureo é o Salmo 51, verso 12. Está impresso aí na revista e está ali na tela também. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Devolve-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com pronto a obedecer. Salmo 51, 12. Vamos mais uma vez? Para ficar bem firme. Medita em cada palavra, que o salmista... Quem escreveu esse salmo? Davi. Devolve-me
Para um pouquinho. Para só um pouquinho. Ele pede, devolve-me. O que significa isso? Que ele tinha perdido. O salvo pode perder a salvação? Tem gente que acredita que uma vez salvo, salvo para sempre, nunca mais perde. A palavra de Deus nos mostra que o salvo, ou Davi não era salvo. Se ele está pedindo devolve, é porque ele já teve antes, né? Ele já tinha sido salvo, perdeu, e agora ele pede, devolve. Vamos lá? Devolve-me a alegria da tua salvação e... Tem gente que só quer a salvação, obedecer não, né? Sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Qual foi o primeiro pecado humano? Desobediência. Desobediência é pecado? E às vezes a gente acha que não é, né? É pecadinho. A gente acha que é pecadinho, desobediência. Mas desobediência, para quem classifica pecado em pecadinho e pecadão, é pecadão. Ah, mas eu não fiz nada demais, não matei ninguém, só desobedeci uma ordem. Desobediência é pecadão que leva para o inferno. Foi esse o pecado que trouxe todas as consequências de pecado para a humanidade. Quando Adão e Eva desobedeceram uma ordem, só uma que eles desobedeceram, não desobedeceram todas. Só tinha uma para eles obedecerem e eles desobedeceram. Então, quando a gente peca, nós perdemos a alegria da salvação. Perdemos. E precisamos fazer como salmista. Clamar ao Senhor, devolve-me. Você, eu acredito que todos aqui são salvos. Já fez alguma coisa que depois você se arrependeu muito, 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 muito e ficou angustiado. E nada estava bom, o dia poderia estar mais ensolarado possível, o clima mais agradável, mas para você parecia que estava tudo cinza, tudo nublado, tudo triste. Já aconteceu com você isso? Sendo salvo? Quem já aconteceu isso, levanta a mão. Se nunca aconteceu isso, tem alguma coisa errada. Porque não é possível que durante toda essa sua caminhada você nunca pecou, nunca fez nada errado. Se você não se entristeceu, tem alguma coisa errada. Se você se entristece quando você ofende, quando você magoa alguém, quando você faz alguma coisa que você sabe que está errado, e você se entristece, creia que é o Espírito Santo que ainda habita em você e ele está te levando a reconhecer isso e a se arrepender. A clamar como o salmista Davi nesse salmo. Eu acho que esse salmo é um salmo que a gente tinha que ler todos os dias. Se você não sabe confessar pecados, às vezes a gente não sabe, né? Chega diante de Deus e fala, perdoa todos os meus pecados, amém. Mas eu não fiz nada, né? Eu sou crente, eu sou certinho, faço tudo bonitinho. Eu não fiz nada errado, já pecou aí. Porque nós ofendemos o Senhor em pensamentos, em palavras, em ações. E nós não precisamos entender isso, que quando fazemos qualquer coisa que desagrada a Deus é pecado. A gente ensina isso para as crianças, né? Os pequenininhos lá na escola dominical, a gente ensina isso. Pecado, o que é pecado? É tudo que a gente faz, fala ou pensa que desagrada a Deus. Isso é pecado. Então, devemos fazer essa oração
do salmista: purifica-me e ficarei puro. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Vamos ler de novo? 1, 2, 3. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me pronto a obedecer. Salmo 51, 12. Vamos orar? Curva a tua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta manhã, podemos estar na tua presença, estudar a tua palavra, conhecer-te mais e mais. Ó Deus, que o teu Espírito Santo nesta manhã venha esclarecer, Senhor, abrir a nossa mente, o nosso coração, para compreender as verdades da tua palavra, Senhor. Que nós possamos, Senhor amado, nesta manhã ser edificados na tua palavra, crescer e praticar, Senhor, a tua palavra a cada dia. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos nossos alunos, cada um dos nossos irmãos, Senhor, que estão aqui nesta manhã e se dispuseram, Senhor, a vir à tua casa para aprender mais de ti, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco aqui e nos ensina. Em nome de Jesus oramos. Amém. Os objetivos da lição nesta manhã são objetivos bem simples, porque a palavra do Senhor, ela é simples, ela é pura, né? Às vezes a gente que complica, mas ela é simples, para que todos possam compreender. Deus, Ele faz uma revelação tão simples na sua palavra, que às vezes a gente acha que é tão simples e a gente quer complicar um pouco, né? Mas ela é simples para que todos possam, desde o menor até o maior, desde aquele mais intelectual e aquele menos intelectual, ele possa compreender a verdade do Evangelho. Então, vamos conhecer o ensino bíblico sobre os benefícios do perdão de Deus para os pecadores arrependidos. Vamos perceber que a igreja é um instrumento no processo de cura e restauração de quem pecou, foi perdoado e está em restauração. Nós precisamos, como igreja, entender isso. E aquela pessoa que ela veio do mundo, que ela nunca, teve um contato com o Evangelho, ela vem para a igreja, ela é evangelizada, você fala de Jesus para ela, reconhece o seu pecado, se arrepende, você traz ela para a igreja. Aqui nós precisamos olhar com o olhar de Jesus. Jesus já perdoou o pecado dela. E às vezes a gente, como igreja, a gente, nossa, mas é essa pessoa que cometeu tanta coisa errada. E aí a gente fica julgando pelos pecados que ela cometeu. Sendo que aqui é o lugar, no processo de cura, de transformação, onde a gente deve ajudar essa pessoa a crescer no conhecimento de Deus. E às vezes a gente se afasta, nossa, eu não posso andar com essa pessoa, porque a vida que ela levava, agora veio para a igreja, não sei se ela está realmente transformada. Ou aquela pessoa que já foi salva, e todos nós estamos sujeitos a pecar. Às vezes acontece, um deslize, ela pecou, contra o Senhor, contra a igreja, contra um irmão. E aí ela se arrepende, ela pede perdão a Deus, Deus perdoa, mas o irmão que foi ofendido às vezes não quer perdoar. E a igreja às vezes apedreja, Oh, mas era conhecedor, como que foi fazer isso? Nós precisamos entender que a igreja não é o lugar da gente condenar as pessoas, mas é o lugar de a gente restaurar, de curar aqueles que foram já salvos pelo Senhor e perdoados pelo Senhor. O Senhor já perdoou, e às vezes nós, como igreja, queremos condenar. Precisamos trabalhar isso no nosso coração. Quando a gente olha para uma pessoa, a gente não julgar essa pessoa por aquilo que ela fez, mas ajudar a restaurar. Ah, mas se não quer ser restaurado, não quer ser ajudado,
O nosso papel não é condenar. Quem vai julgar é o Senhor, se ela quer ou se ela não quer. O nosso papel é ajudar para que ela seja restaurada. Precisamos aprender isso. E na prática, né, nós reconhecermos que nós somos pecadores e necessitamos da graça e perdão de Deus. E desfrutar dos benefícios do perdão, ajudando aqueles que estão no processo de restauração também. Amém? Se alguém tiver um comentário, né, uma colocação, uma pergunta, pode levantar a sua mão e a gente vai estar ouvindo também, né, a sua participação. O que é perdão? O que é perdão? A essência do Evangelho é perdão. Você concorda? Quando você fala de Jesus para alguém, o que você diz? Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Então essa é a essência do Evangelho. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o meio que Deus providenciou para salvar a humanidade do pecado, da condenação do pecado. Então, o perdão é a essência do Evangelho. E eu me lembrei, quando eu estava preparando essa lição, desse hino do cantor cristão. O hino 188. Até achei que nós íamos cantar ele aqui na abertura, né? Mas tinha sido escolhido outro. O hino 188 do cantor cristão, ele diz assim: a nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. E por causa dessa nova do Evangelho, né, nós oramos por missões, para que também se ouça a nova do Evangelho em outros lugares. Vamos orar, eu vou pedir ao Guilherme, né, que esteja orando por ceifeiros para a seara. Nosso momento 10:2, baseado em Lucas, capítulo 10, verso 2. Senhor bendito Deus, papai, graças nós te damos pelo teu amor e teu cuidado, graças nós te damos pela tua presença e graças nós te damos, papai, porque sabemos que o Senhor é o que sustenta a obra. Te damos graças, Senhor Deus, Pai, porque ainda nesses dias, Senhor Deus, papai, o Senhor realiza tal querer e que, Senhor Deus eterno, clamamos, segundo a tua palavra, Senhor Deus eterno, que o Senhor levante ceifeiros para a tua seara. Clamamos por essa realidade, clamamos, Senhor Deus eterno, como a tua palavra mesmo diz, Senhor Deus, os campos estão brancos para a colheita, mas a grande questão, Senhor Deus, é o que nós, o teu povo, temos feito. E clamamos, Senhor Deus eterno, para que o Senhor venha chamar, vocacionar, capacitar cada um, Senhor Deus eterno, papai, que o Senhor tem eleito para tal chamada, e que cada um dos teus filhos, papai, sejam ceifeiros da tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a essência do Evangelho é o perdão. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas tão alegres, elas são para quem ouvir. Assim Deus nos amou, sim, a cada pecador, que nos deu o seu Filho amado para sofrer a nossa dor. E o estribilho, né, o coro do louvor diz: santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão é bendito o nosso Deus. E o último verso diz assim: a nova do Evangelho, jubiloso som nos é, pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As novas se vos dão, que já veio o Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador. A essência do Evangelho é o perdão. E o perdão é uma demonstração, uma das maiores demonstrações da graça de Deus. O que é a graça? Como nós resumimos? Graça é favor que nós não merecemos. Favor de Deus é que nós não merecemos. Nós merecemos perdão? Todos pecaram e destituídos estão
da glória de Deus. Todos pecaram, todos. Então, o salário do pecado é a morte, é o que a Bíblia diz. Todos pecaram e merecem morrer. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? O que é o presente de Deus? Todo mundo foi salvo aí pela graça? Tem que saber esse texto de cor. Como é que você foi salvo sem saber? Quem te evangelizou não te ensinou esse versículo? Todos pecaram, estão separados de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O merecimento para o pecador é a morte, é a condenação. Mas o perdão de Deus é o favor imerecido, é o que nós não merecemos. E é a vida eterna. Essa é a essência do Evangelho. Perdão, graça, amor de Deus. E o perdão é uma das maiores demonstrações de que nós somos filhos de Deus, que Ele nos recebe. É uma das maiores manifestações da graça. Para nós desfrutarmos das bênçãos restauradoras do perdão de Deus, nós precisamos reconhecer primeiro que somos pecadores. E esse é um grande problema, porque às vezes a gente acha que não é. Quantos aqui nasceram em berço evangélico? Bastante gente, né? Bastante gente nasceu em berço evangélico. Você lembra o dia que você recebeu Jesus como teu único, suficiente Salvador, que você reconheceu que você era pecador e você aceitou Jesus? Estou perguntando isso porque uma vez uma irmã na nossa igreja, ouvindo a pregação e o pastor fazendo apelo e convidando as pessoas, ela terminou o culto e ela falou: eu nunca fiz isso. Era líder na igreja. Ela disse: eu nunca levantei minha mão, eu nunca disse: Senhor Jesus, entra no meu coração. Era batizada, era líder na igreja e nunca tinha feito essa oração que nós chamamos a oração da fé, confessando: Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Quando você for evangelizar alguém, você precisa levar essa pessoa a fazer essa oração. Eu reconheço que eu sou pecador, eu creio que o Senhor Jesus morreu na cruz no meu lugar para perdoar os meus pecados, eu creio que o Senhor ressuscitou dos mortos para me dar a vida eterna. Eu recebo o Senhor, eu recebo o teu sacrifício como o meu sacrifício. Eu recebo, entra na minha vida, transforma a minha vida. Eu entrego. Eu quero que o Senhor seja realmente Senhor da minha vida. Tem pessoas que nasceram em berço evangélico e nunca fizeram essa oração. Porque elas... eu sempre fui crente, eu já nasci crente. É essa a concepção que tem. Pois não, irmão. Bom dia, irmãos, professora Graça e Paz. Inclusive, tem igrejas, não digo todas, porque também não conheço todas, mas tem igrejas que fazem o batismo infantil, principalmente, né, essas que têm essa visão, que as pessoas não fazem isso, não. Elas, como batizam a criança, e aí chega uma certa idade, eles fazem um outro batismo, que é quando a criança de fato deveria ser batizada, né, o adolescente, a profissão de fé. Na verdade, eles não fazem o batismo, não. Eles só fazem essa profissão de fé e seguem a vida achando que aquele batismo, quando a criança não tinha nem entendimento, valia. Isso igreja evangélica, não estou falando nem de igreja católica, não. Igreja evangélica que batiza criança. Então, não tem esse costume, ou esse ensinamento, essa doutrina da pessoa reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Batiza quando é pequeno, quando ela tem 11, 12 anos, não sei, faz a profissão de fé ali e segue a vida assim. O batismo é uma profissão pública daquilo que você crê.
Por isso nós, né, não batizamos crianças, principalmente bebês, né? Porque a criança ela precisa ter uma certa idade para reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ela precisa reconhecer que ela é pecadora. Alguém aqui acha que criança não tem pecado? E quando ela está fazendo aquela pirraça lá, aquela birra, né? É a manifestação de que ela é pecadora, embora ela faça muitas vezes sem saber, né, que ela está fazendo errado, porque ninguém ensinou ainda para ela, né, é a manifestação da natureza do pecado. Então nós precisamos, né, para receber o perdão de Deus, primeiro reconhecer que nós somos pecadores. E a palavra de Deus diz, né, que todos pecaram, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. E o apóstolo João diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Precisamos confessar. E para confessar, você tem que falar, né? Ah, mas e aquela pessoa que é muda? Ah, ela fala em sinais de Libras, tá? E até tem cursos aí, se alguém quiser aprender para poder evangelizar, né, os surdos mudos, é fazer um curso de Libras. Né? Essa é uma área de missões também, de evangelização. Não precisa ir lá para o outro lado do mundo. Né? Aqui em Cascavel tem muitos surdos mudos que precisam ouvir, né, ouvir na língua de sinais. Né? Então, nós precisamos reconhecer que somos pecadores, precisamos confessar, né, os nossos pecados. O Senhor é fiel para nos purificar. E lá em Isaías 43, 25, o Senhor diz assim: eu mesmo sou aquele que apaga as suas transgressões. Por amor de mim, que não se lembra mais dos seus pecados. Deus apaga e Ele não se lembra mais. Hebreus capítulo 8, verso 12, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Você pode glorificar a Deus por isso? Porque Ele perdoou os teus pecados, aqueles que você cometeu, e confessou, se arrependeu deles, e Ele não se lembra mais. Então você não precisa ficar lembrando. E tem muita gente que sofre ainda por pecados antigos, porque não tomou posse do perdão de Deus. E nem creu, né, que Ele purifica e limpa e esquece. E por isso, nesta manhã, nós vamos aprender quais são essas bênçãos restauradoras mediante o perdão de Deus. Eu não quero falar aqui do perdão que nós perdoamos os nossos irmãos para sermos curados e restaurados, mas eu quero falar desse perdão que Deus manifestou através de Jesus, que é o que propõe a nossa lição nesta manhã. Uma pessoa que está totalmente perdida, né, mergulhada no lamaçal do pecado, ela consegue reconhecer, né, que ela é pecadora. Por isso eu perguntei quem nasceu em berço evangélico aqui. Porque muitas vezes quem nasceu em berço evangélico acha que, né, já está tudo bem, porque cresceu no evangelho e aprendeu. E é por isso que o autor da lição, né, ele diz ali que é mais fácil construir do zero, né, do que fazer uma reforma. É mais fácil você construir. Quem já fez reforma sabe disso. Quem começou a construir num terreno vazio, né, sabe que é muito mais fácil construir do zero do que fazer uma reforma. Porque quando você vai fazer reforma, você começa a achar tanto problema que você pensa assim, acho que se tivesse derrubado tudo, e começado do zero seria melhor.
E realmente é isso que acontece na vida espiritual. Né? Porque aquela pessoa que ela está mergulhada lá no lamaçal do pecado, né? É como derrubar tudo e começar de novo quando ela se converte. Ela nasce de novo. Ela tem uma nova vida, ela se torna uma nova criatura. Ela recebe o perdão de Deus porque ela reconhece que está tudo estragado na vida dela. E às vezes aquele que nasceu num berço evangélico, ele não consegue reconhecer que ele é pecador. E ele acha que não precisa. É só uns pecadinhos. Eu não faço nada errado, não matei ninguém, não adultero, né? Eu vou todo dia na igreja, eu cumpro minhas obrigações na igreja, eu sirvo na igreja. E eu acho que não tem pecado. Então, às vezes, reformar é mais difícil. É fazer essa pessoa entender que realmente ela é pecadora, tanto quanto aquele que está mergulhado lá no lamaçal. Às vezes você acha que é duro, né? Eu comparar, né? Nós compararmos. Ah, mas eu não sou assim. Já ouvi isso de pessoas crentes. Irmã, para de falar desse jeito. Porque eu não sou assim. Eu nasci em berço evangélico e eu nunca fiz nada errado. Mas nós precisamos reconhecer que nós não merecíamos o perdão de Deus e que Cristo morreu no nosso lugar. Então Jesus não precisava ter morrido, se nós somos tão bonzinhos. Por que Jesus precisou passar por todo aquele sofrimento, se nós somos tão bonzinhos? Então precisamos, né, reconhecer. E então vamos ver lá quais são essas bênçãos. Essa mulher aí é um exemplo do nosso autor da lição. A mulher apanhada em adultério. Foi lido o texto aqui, João capítulo 8, verso 1 ao 11. Essa mulher viveu numa época onde era tolerável homens ter mais de uma esposa, era tolerável na cultura romana que os homens pudessem ter, né, relações sexuais fora do casamento, mas para as mulheres não era tolerável. Mas para o povo de Israel, a lei, né, era bem clara. Tanto homem ou mulher que fosse, né, apanhado em ato de adultério, deveria ser apedrejado. A sentença era a morte. Então essa mulher foi surpreendida no ato do adultério. Logo de manhãzinha. Porque o texto começa dizendo que Jesus foi de manhã para o templo e já levaram essa mulher e colocaram lá, né, no meio para ver o que Jesus ia dizer. Os religiosos, eles estavam de madrugada já procurando quem estava pecando, né? Alguém já estava ali, né? Esperando, né? Já levaram a mulher e botaram lá no meio. Cuidado com aquilo que você faz, porque tem gente de olho, principalmente os religiosos. Em pé diante de todos, diz o texto. Para realmente humilhar. Por que que o homem não estava junto? Porque se a lei, né, dizia que era o homem e a mulher foi pego, ela não estava adulterando sozinha, né? Expondo a vida daquela mulher, né, no meio de todos ali. Eles representam, né, esses fariseus religiosos, representam aquelas pessoas que quando alguém está na lama, eles fazem questão de expor, de humilhar, né, de ridicularizar. Eles queriam pôr Jesus à prova, mas estavam humilhando aquela mulher. Se eles eram religiosos, líderes, qual que era o dever deles? Qual é o dever nosso como igreja? Pegar o pecador, trazer aqui, botar no púlpito, confessa aí o seu pecado? Se trouxéssemos para a nossa realidade hoje, era isso que eles estavam fazendo.
Traz a pessoa aqui, ó, confessa aí o seu pecado. O que foi que você fez? Vocês acham que não existe isso em algumas igrejas evangélicas? Eu também, irmão, já assisti isso pessoalmente. Conta o que você fez diante da igreja. Alguns na igreja até vão orar por aquela pessoa, mas a maioria vai condenar. E essa pessoa nunca mais volta para a igreja. Importância desse ensino, porque as pessoas faziam isso por um mau entendimento do que a palavra diz sobre confessar os pecados. Então, cresce de importância ainda mais essa lição de hoje para nós entendermos o que é a verdadeira confissão. A confissão não é aquilo que foi ensinado pela igreja romana, que era de você entrar no confessionário e ter que confessar tudo somente para o seu líder religioso ali. A confissão não é alguém te obrigar a levar e botar, a expor você na frente de todo mundo. A confissão é um ato gerado pelo Espírito Santo, pelo entendimento da palavra de Deus, de que aquilo é pecado, mas quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então, quem nos convence a confessar algo, seja diante de Deus ou diante dos homens, é somente o Espírito Santo, né? Aí, por um entendimento errôneo desse sentido aí de confissão, é que faziam isso, né? Alguns numa boa intenção, entre aspas, outros bem mal intencionados, né? Mas o fato é que era um entendimento errado disso daí. Amém. Mas para Darla ali, fazendo favor. Para aparecer na gravação. Paz, irmãos, bom dia. Eu venho quando eu aceitei Jesus, eu vim da Sara Nossa Terra. Daí, durante 17 anos em Curitiba, eu fui da Ministério de Casal, Célula em Casa, da Quadrangular, né? E daí, para mim, tudo é novo aqui na Batista Independente, e com muito respeito que eu vou colocar, principalmente é o tema que está sendo colocado agora, a questão de expor, né? Quando eu fui agora, final de semana, para Curitiba, eu levei para o meu pastor lá, né? Que eu tenho muito respeito também, e respeito à nossa igreja, que é aqui que me acolheram. Quando você se torna membro, há uma votação lá na frente, né? As pessoas erguem. Quem é a favor? Daí todo mundo ergue. Para mim, isso eu nunca tinha visto. E também eu já presenciei quem é desligado aqui de dentro. Para mim também isso eu nunca tinha visto, né? Para mim é uma novidade. Aí eu estou colocando em ênfase aqui, para mim estar aprendendo um pouco mais. Amém. Obrigada, Darla. Mas o que nós estávamos falando aqui é de expor a pessoa, né, que às vezes cometeu um pecado, né? Aí você ficou sabendo, aí você traz aqui, né, para a liderança da igreja, ó, o irmão lá, né, tá assim, assim, assim. Aí vai lá a pessoa, e pega num culto público, né, sem conversar com a pessoa, sem chegar diante dela e dizer, né, chama o irmão fulano, vem cá. Você está em pecado, confessa aqui para que a igreja te perdoe. É um entendimento errado do que é confissão, né? É religiosidade, né? Farisaísmo, né, irmão Coelho? Tá? E realmente eles queriam expor, ridicularizar a pessoa, humilhar. E a sentença ali não era dar uma oportunidade para ela confessar e se arrepender. A sentença era a sentença de morte. Eles estavam já com as pedras na mão para apedrejar aquela mulher. Levam diante de Jesus para que, se Jesus fale qualquer coisa que eles não concordem, apedrejem Jesus também. O que eles queriam era colocar Jesus à prova. Tá? Jesus revogou a lei quando ele perdoou os pecados daquela mulher. A sentença, a lei dizia que deveria ser apedrejado. Jesus disse, não vale nada isso, e foi assim. Jesus ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir, né? Ele cumpriu lá na cruz. Quando ele foi pregado lá na cruz, ele cumpriu a lei. Pecado merece a morte. Então Jesus levou os nossos pecados
levou o pecado daquela mulher na cruz. Quando ele foi pregado lá, ele morreu no lugar dela. Então, ao dizer para aqueles fariseus e para o povo todo ali, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, Jesus está mostrando que o pecado não é só aquele ato de adultério que ela foi pega ali, mas as intenções do nosso coração, os pensamentos impuros. E até, eu acho que foi o pastor que ministrou nos casais, né, que ele falou sobre isso, quando eles foram lá apanhar essa mulher, né, no ato do adultério, quem sabe ela estivesse nua, e alguém daqueles lá poderia até ter cobiçado ela, desejado ela. Então, a Bíblia não diz isso, tá? Nós estamos aqui colocando, mas quem sabe alguém já teria desejado aquela mulher, sabendo que ela era uma prostituta, nunca foi lá, cometeu o adultério com ela, mas quem sabe no pensamento já teriam cometido esse adultério. Então Jesus está dizendo, quando ele diz quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra, que o pecado não é só o ato carnal ali do adultério daquela mulher, mas as intenções e os pensamentos também são pecados e ofendem a Deus. Por isso, um a um foi abandonando as pedras e deixaram a mulher só ela e Jesus. Um a um foi se retirando. Ainda bem, né, que eles reconheceram que eles também eram pecadores. E Jesus, então, agora perdoa a mulher. Ele diz para ela, eu também não te condeno. Ninguém te condenou, eu não te condeno. Vai e continue na sua vida normal. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Abandona o seu pecado. Esse é o segredo para receber o perdão de Deus. É abandonar o pecado. E aqui está a bênção restauradora. Você conseguiu perceber qual é a bênção restauradora? O perdão, mas qual é a bênção restauradora que essa mulher recebeu? Cadê os acusadores? Quando nós pecamos, irmãos, o inimigo, ele está lá, essa é a função dele. Viu? Você que é crente, onde já se viu você fazer isso? Aí agora, como é que você vai falar? Como é que você vai cantar? Como é que você vai pregar? Como é que você tem autoridade para falar qualquer coisa? Você peca, você é um pecador, você mente, você faz isso. Essa é a função do inimigo. É acusar dia e noite. Martinho Lutero conta a experiência dele, quando ele estava lá, naquela torre, se escondendo lá. Satanás vinha com as acusações todos os dias. Você faz isso, você faz aquilo. Então ele escreveu com letras bem grandes. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo pecado. Você já foi perdoado? O inimigo não pode ficar te acusando mais. Quando nós recebemos o perdão de Deus, nós somos livres de toda a acusação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A minha consciência está pesando. Você já confessou o teu pecado? Você já recebeu o perdão de Deus? Nenhuma condenação. Repreende o inimigo que está acusando, porque essa é a função do diabo, é acusar. Então, essa mulher, ela foi restaurada da sua vida
e ela ficou livre dos seus acusadores. Jesus diz: eu não te condeno, vai e não peque mais. Com certeza ela foi e mudou de vida. É a segunda bênção que nós vemos na vida dela. A mudança, a transformação de vida. Quando somos perdoados, somos restaurados. Segundo ponto da nossa lição aqui, que nós podemos ver também, bênçãos restauradoras mediante o perdão. Antes eu quero perguntar, né, que está ali, você já deve ter lido. Você já recebeu o perdão de Deus? Toma posse. É o exemplo de Davi. Nós conhecemos a história de Davi, né? Que Davi é um homem segundo o coração de Deus, foi o melhor rei de Israel, um exemplo para os demais reis. Nós já estudamos aqui a história de Davi em outras lições, né? Mas ele também foi um homem que pecou, né? Por ser segundo o coração de Deus, por ser um servo de Deus, você também está sujeito a pecar. Você vive uma vida de santidade, busca a Deus, mas também está sujeito a pecar. Não é para o salvo viver pecando, mas pode acontecer, de um momento pecar. E tem dois textos, então lá em 2 Samuel capítulo 11, do verso 1 ao 24, e 2 Samuel 24, 1 ao 25, que conta a história de dois momentos em que Davi pecou. Foram dois erros bem graves que ele cometeu. O censo em Israel, ele resolveu então contar ao povo, isso desagradou ao Senhor. Ele se arrependeu, ele foi aconselhado por Joabe que ele não deveria contar. Mas o texto bíblico diz que a decisão do rei prevaleceu. E ele mandou, então, demoraram quase um ano para fazer a contagem de todo o povo, trouxeram diante de Davi, E por que ele não poderia contar? Em outros momentos foi permitido que fizesse o censo, mas por que naquele momento Deus se desagradou? Davi poderia se orgulhar, do número de soldados, poderia se orgulhar, das conquistas dele. Então não era o momento dele contar. Mas ele reconheceu que ele errou, que ele não deveria ter feito. E Deus diz, então, agora escolhe, o castigo. Pecado sempre tem consequência. Não é porque Deus perdoa que nós não colhemos, as consequências do nosso pecado. Ah, mas se Deus perdoa, por que eu estou sofrendo? Existem as consequências, Uma pessoa que bebeu a vida inteira, veio para Jesus, foi liberta, Darla? Foi liberta dos vícios. Tem as consequências no seu organismo, alguma enfermidade, alguma coisa assim que ah, mas Deus perdoa, então tem as consequências. Então, Davi agora escolhe: eu prefiro cair nas mãos do Senhor. 3 dias de praga, morreram 70.000 homens. E Davi, então, vai diante do Senhor. Clama ao Senhor: o povo não merece, fui eu que errei. Davi tinha esse coração humilde. Mesmo cometendo erros, ele tinha esse coração humilde e quebrantado. E por isso ele era reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele reconhecia: eu errei. O povo não merece sofrer, então castiga a mim. E ele oferece então um sacrifício ao Senhor. A praga cessa. Davi, ali ele reconhece que ele foi perdoado. Quando Deus faz cessar aquela praga e recebe o sacrifício que ele ofereceu. E aí ele escreve lá o Salmo 32, que nós lemos. E um outro momento é o momento bem conhecido, do erro de Davi, quando ele comete o adultério com Batseba. E ali parecia que Davi estava cego, Porque enquanto Natan não foi lá e não contou aquela história, do homem que tinha a ovelha, tinha um rebanho inteiro, e o outro pobrezinho só tinha uma ovelha, e o rico vai lá e pega a ovelha do pobre e mata,
né, e oferece banquete para os visitantes dele lá, Davi fica indignado. Então Natan disse, você fez isso. E aí então cai a ficha do Davi, ele reconhece que ele pecou. E o Salmo 32, Davi fala, enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos se envelheceram. Gente, os ossos se envelhecer, imagina a dor que a pessoa estava sentindo, né, no seu corpo físico, por causa do seu pecado. E ele confessa, então, o seu pecado, se humilha diante de Deus, reconhece e ele é perdoado. No Salmo 51, que nós lemos aqui, se você ler, né, todo o Salmo 51, você vai ver que Davi ele está expressando a sua angústia por causa do pecado. Vamos ler esse Salmo? De novo? Aí na revista, né? A partir do verso 7 está aí na revista, mas vamos ler na Bíblia a partir do verso 1. Salmo 51. Ó Deus, compadece de mim, segundo o teu amor, apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Por isso, tua sentença é justa e teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como o isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então, Davi ele expressa a sua angústia por causa do seu pecado. Mas no Salmo 32, ele expressa a bênção, né, a alegria da salvação. Lá no Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que a sua transgressão é perdoada, que o seu pecado é perdoado. Então ele expressa aqui a alegria quando ele recebe o perdão de Deus. Você consegue perceber aqui as bênçãos que Davi desfrutou após receber o perdão de Deus? Quais foram as bênçãos que ele recebeu? O texto está bem claro, que ele recebeu a alegria da salvação. Ele recebeu essa alegria pelo perdão, mas também ele ficou livre da culpa, da acusação. O texto lá de 2 Samuel, quando ele faz o censo, ele se sente culpado por ter feito algo que desagradou o Senhor, quando vieram as consequências desse pecado, o castigo. Ele se sente culpado. Fui eu que pequei, e não o povo, e o povo está sofrendo. Ele está carregando a culpa. Mas Deus perdoou e ele ficou livre da culpa. Quantas pessoas, quantos cristãos não conseguem se libertar da culpa de pecados que cometeram antes mesmo de conhecer Jesus? Pessoas, às vezes a gente não consegue imaginar, porque a maioria que levantou a mão, que cresceram em berço evangélico, mas aquela pessoa que cometeu um assassinato, nós conhecemos uma pessoa que antes de se converter, ela tinha cometido um assassinato. E já fazia 15 anos que ela tinha se convertido,
e ela ainda não tinha paz no seu coração. E ela tinha a dúvida: será que Deus me perdoou mesmo? Porque foi uma coisa que eu fiz premeditado, eu planejei e eu fiz isso. A justiça absolveu, porque disse que foi, né, a situação que ela vivia levou ela a premeditar e praticar aquilo. Então, absolveu ela, mas ela vivia com essa culpa, e mesmo depois de ter reconhecido o Senhor como seu único suficiente Salvador, ela carregava isso e essa incerteza, né? Ela não tinha paz, porque ela achava que... Mas foi uma coisa tão terrível, tão grande que eu fiz, tão mal que eu cometi, que eu acho que Deus não vai me perdoar. Ela já estava há 15 anos na igreja e não conseguia se libertar dessa culpa. Quando nós recebemos o perdão de Deus, nós precisamos crer que Jesus, ele nos purifica. E não existe para Jesus pecadinho e pecadão. Pecado é todo pecado. Não importa se é uma mentira. Se nós não crermos que Jesus perdoa uma mentira, nós vamos para o inferno do mesmo jeito. Então, Jesus perdoa a mentirinha e ele perdoa lá o assassinato também, se a pessoa se arrepender de coração, confessar e crer que ele purifica de todo pecado. Então, nós não podemos viver com culpas de pecados passados, né? Não podemos viver nos condenando quando Jesus já levou o nosso pecado e nos purificou. Então, quando cremos no perdão, a irmã Marta quer falar? Quando cremos no perdão de Jesus, recebemos isso, ele nos purifica e nós ficamos livres de toda a culpa. Irmã, aí a pessoa tem que tomar uma posição, porque se ela foi perdoada, é o inimigo que está acusando. Então, ela tem que tomar uma posição com o inimigo, né? Eu já fui perdoada e tomar essa posição, né? Porque senão o inimigo fica... Porque, na verdade, quem está acusando é o inimigo, porque Deus já perdoou. Então, a pessoa tem que também ter essa consciência de tomar uma posição, como Lutero fez, que a senhora falou aí, né? De tomar uma decisão para que o inimigo não acuse mais, né? Amém. O inimigo acusa e a nossa consciência fica nos culpando. Então, quando recebemos o perdão de Deus, recebemos o perdão de Jesus, ele nos livra da acusação do inimigo e nos livra de toda a culpa. Você se sente perdoado e livre para viver uma vida abundante diante do Senhor? Uma vida plena? Porque aquele que não se sente perdoado, ele não pode viver uma vida plena, ele não vive como essa pessoa, né? Sempre acusada e sem paz. No terceiro ponto aí da lição, né, fala sobre os recomeços após o perdão. O autor ele cita 7 personagens que tiveram recomeços após o perdão, mas eu destaco aqui o apóstolo Pedro, o discípulo de Jesus. Pedro ele foi chamado por Jesus para ser discípulo, pescador de homens. Ele era um dos discípulos mais íntimos de Jesus. Ele estava lá, né? Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João lá na ressurreição da filha de Jairo. Então, ele era um dos mais íntimos de Jesus. E ele viu grandes milagres, como a ressurreição da filha de Jairo. Ele viu a ressurreição de Lázaro. Ele viu, né, Jesus acalmar a tempestade. Ele até andou por cima das águas. Mas, né, Pedro negou a Jesus. Nós podemos andar com Jesus o tempo todo, ver grandes maravilhas e ainda assim cometermos o pecado de negar a Jesus. Pedro negou a Jesus. E Pedro voltou para a sua antiga profissão.
Ele foi chamado para ser discípulo, pescador de homens. E ele volta lá no mar para pescar peixes. Ele achava que ele não tinha mais jeito para ele. Negou Jesus, Jesus morreu. Ele ouviu que Jesus ressuscitou, mas ele estava envergonhado. Ele achava que Jesus não ia perdoar o seu pecado. Mas Jesus foi ao encontro de Pedro. Não era Pedro que foi ao encontro de Jesus. Jesus sempre vai ao encontro do pecador. Não pensa que você veio, para Jesus porque você, tomou a decisão. Jesus foi ao teu encontro. O Espírito Santo te convenceu do pecado. O Espírito Santo que agiu na sua vida. Então Jesus sempre vai ao encontro do pecador. Lá no chamado, no segundo chamado de Pedro, Jesus está lá na praia esperando Pedro. Mas Jesus já tinha falado, quando ele aparece para as mulheres, vão, diga aos meus irmãos, lá em Marcos 16, 7, diga aos meus irmãos e a Pedro, que eu vou adiante de vocês na Galileia. Então, Jesus fez questão de dizer, e a Pedro. Jesus vai ao encontro do pecador. Pedro se arrependeu. Ele não esperava o perdão, mas ele estava sinceramente arrependido. E Jesus então restaurou Pedro, como nós conhecemos a história. Pedro, 3 vezes, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro. O Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Agora não é só ser pescador de homens, mas é cuidar deles, apacentar, alimentar. Então, Jesus renova o chamado. Quando nós somos perdoados, nós temos a nossa vida restaurada para recomeçar. Não importa o pecado. Aí Jesus, o maior pecado é mais do que desobedecer? Pedro pensava isso, eu traí o mestre. Não importa o tamanho do pecado, Jesus restaura e dá um novo recomeço para aquele que se arrependeu, que realmente está disposto a amar Jesus de todo o coração. O perdão de Jesus, ele possibilita ao pecador arrependido uma nova vida, uma nova chance, o recomeço de uma nova história. Não podemos deixar o inimigo nos acusar, não podemos deixar a culpa nos consumir, mas precisamos crer no perdão de Jesus para termos uma nova história, uma nova chance, um novo recomeço. Você já teve a experiência de ser perdoado e receber a oportunidade para recomeçar? Alguém aqui se desviou do caminho do Senhor? Graças a Deus que você aproveitou a oportunidade para recomeçar. Que nós possamos crer no perdão e recomeçar com Jesus. Sempre, como eu disse, pode acontecer da gente pecar. Um jovem que nós ajudamos bem no começo assim, da conversão dele, ele vivia recaindo na bebida, e ele dizia assim, eu não tenho coragem nem de orar, porque eu fico tão envergonhado, porque eu caí de novo, que eu não tenho coragem nem de orar. E aí a gente ajudava, pastor Eliezer, que andava bastante com ele, Deus é Pai e Ele está sempre disposto a te perdoar quando você reconhece que você errou e você se humilha diante dEle e pede perdão. Então, como nós já falamos na introdução, o perdão ele é a essência do Evangelho. Nós recebemos o perdão de Deus e devemos praticar o perdão com o nosso próximo. Eu disse que nós não íamos falar sobre isso, mas não tem como nós sermos perdoados por Deus e não perdoarmos as pessoas que nos ofendem. Se você recebeu o perdão de Deus, aquela pessoa que te ofendeu, você vai perdoar.
E você sempre está disposto também a reconhecer quando você erra com alguém e pedir perdão, né? Quem é perdoado por Jesus está disposto a perdoar e a pedir perdão também quando erra. Eu estava certo, eu tinha razão. A gente muitas vezes não tem razão e precisa se humilhar e pedir perdão. E muitas vezes a gente tem razão e ainda precisa se humilhar e pedir perdão. Porque nós oramos a oração do Pai Nosso. Perdoa as minhas dívidas, as minhas culpas, as minhas ofensas, assim como eu perdoo aos meus irmãos que me ofendem. Então, se queremos continuar recebendo o perdão de Deus, ou tem alguém aqui que nunca mais vai pecar e vai viver até os 120 anos sem pecar daqui para frente, sempre vamos precisar do perdão de Deus. Então, precisamos praticar e estarmos dispostos a ajudar aqueles que precisam também de restauração. Quantas vezes perdoar? É sempre, não é 7, mas é sempre. Amém? Vamos encerrando aqui então. Que Deus abençoe você, que você possa desfrutar dessas bênçãos do perdão de Deus, que você possa viver uma vida sem a acusação do inimigo, sem a tua consciência te culpando, e você possa sempre recomeçar com o Senhor Jesus, sempre disposto a fazer a vontade do Mestre. Amém?